turning me down. We twirl on the haters who bringing us down. I come to the city, I take all it with me. I don't need no man who be bringing me down. You're the light, you're turning me down. We twirl on the haters who bringing us down. I come to the city, I take all it with me. I don't need no man who be bringing me down. I can't define it, I just know the feeling you evoke. I can't ignore it. Got me in the moment, you see. Come a little closer to me. It's the roller coaster. Got me in the moment, you see. Come a little closer to me. It's the roller coaster. You're the light, you're turning me down. We twirl on the haters who bringing us down. I come to the city, I take all it with me. I don't need no man who be bringing me down. I can't define it, I just know the feeling you evoke. I can't ignore it. Got me in the moment, you see. Come a little closer to me. It's the roller coaster. Got me in the moment, you see. Come a little closer to me. It's the roller coaster. I can't define it, I just know the feeling you evoke. I can't ignore it. Got me in the moment, you see. Come a little closer to me. It's the roller coaster. Got me in the moment, you see. Come a little closer to me. It's the roller coaster. Muito boa noite, galera! Sejam bem-vindos para a segunda aula do projeto Viver de Bolos Caseiros. E eu estou muito feliz, estou muito animada. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, porque hoje nós batemos o marco de 100 mil inscritos no canal! Uhul! Gente, estou feliz pra caramba! Estou muito orgulhosa da gente ter atingido esse marco. Aqui a gente faz um trabalho com muita seriedade, com muita dedicação, para entregar um conteúdo de verdade e um conteúdo que possa impactar você que está aí do outro lado. Então é realmente uma conquista para nós e eu quero agradecer quem se inscreveu aqui no canal para nos ajudar a chegar a esse marco. E logo, logo vou trazer conteúdos novos aqui para vocês em comemoração a esses 100 mil inscritos. Então, antes de qualquer coisa, o meu muito obrigado. Agora, vamos dar aqui uma boa noite para essa galera bonita que está no chat. Quem aqui assistiu a aula de ontem? Me conta! Quero saber quem é que estava aqui comigo ontem. Vamos dar aqui uma boa noite para quem está chegando. Nívia, Michele, Viviane, Nair, Noemísia, Zanza, Vera, Simone, Rita. Muito boa noite. Obrigado, o pessoal está dando aqui os parabéns. Muito obrigada, gente. Obrigada. Isso é uma conquista e, na verdade, aqui nós somos uma comunidade, não é mesmo? Isso daqui só existe porque a gente está fazendo um trabalho em comunidade. E o meu lema é sempre melhorar 1%. Eu não tenho, assim, essa coisa de, eu preciso fazer tudo para ontem. Não, eu coloco ali o que eu preciso desenvolver, né, as coisas que eu preciso melhorar e todos os dias eu quero melhorar 1%. Porque ao longo de um ano,
é uma melhoria de 365%. Então eu acho que é isso que faz a gente caminhar e ter os números que nós temos, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, que no Instagram em breve nós vamos bater o marco de 1 milhão de seguidores. É gente demais, eu não consigo nem imaginar esse tanto de gente na minha frente. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu sei que isso é fruto de um trabalho que nós fazemos com muita dedicação, como eu falei, com muita seriedade, algo que nós acreditamos, compartilhando a nossa jornada, mas eu não me envaideço com esse número, porque da mesma forma que eu falo para 100 mil inscritos aqui no canal, ou para 1 milhão de seguidores lá no Instagram, eu falaria para 10 pessoas, para você, se você estivesse aqui do meu lado, na minha frente, né? Então, eu falo que isso é só a representação de um trabalho bem feito, mas isso não me envaidece em absolutamente nada. Eu sempre procuro manter esse equilíbrio, porque eu acho que todos nós estamos no mesmo nível, né? A única diferença é que cada um está em um ponto diferente da jornada, mas todos nós estamos no mesmo caminho. Bom, quero saber aqui então, tinha perguntado quem participou da aula de hoje. Hoje nós teremos uma aula muito especial. A aula de hoje é para falar sobre como conquistar os seus primeiros clientes, tá? Então ontem nós falamos sobre o segredo dos bolos caseiros lucrativos e nessa aula o que eu abordei? Eu falei sobre um cardápio diversificado, eu falei sobre foco, sobre posicionamento, sobre diferenciação, porque foi esse conjunto de coisas que trouxe resultado para o meu trabalho e esse é o grande segredo dos bolos caseiros lucrativos. Isso nada mais é do que uma visão de mercado e uma visão comercial que eu quis trazer para vocês na aula de ontem. Quem não assistiu a aula de ontem, é muito importante que assista, porque a aula de ontem essa aula de hoje é uma continuação da aula de ontem. Então, para que o projeto faça sentido, para você chegar no final do projeto e você realmente ter aí o que nós esperamos, que é clareza dos passos que vocês precisam dar para começar a trabalhar com bolos caseiros, vocês precisam assistir essas 3 aulas, tá? Então hoje é a nossa segunda aula, se você não assistiu a primeira, assista, porque essa aula de hoje é uma continuação da segunda aula. Então vai ter algumas coisas que eu vou falar aqui, que caso você não tenha assistido a primeira aula, talvez não vai fazer tanto sentido. Então, para fazer sentido, a gente tem que assistir a primeira aula, beleza? Não deu para assistir? Depois você assiste com calma. Essas aulas do projeto Viver de Bolos Caseiros, elas vão ficar disponíveis essa semana toda, tá? Até domingo vocês conseguem assistir as aulas do projeto Viver de Bolos Caseiros. Hoje é a nossa segunda aula para falar sobre como conquistar os seus primeiros clientes. Essa é uma aula que eu vou me voltar bastante para a parte de divulgação, porque é a partir da divulgação que nós conseguimos vender. E eu também vou ensinar para vocês uma receita, vou ensinar para vocês o meu bolinho de laranja. Hoje a gente vai fazer a massa, tá? A gente vai fazer esse bolo que ainda tá dentro da forma que eu vou desenformar para vocês. E amanhã nós vamos fazer a ganache de laranja, que vai ser a cobertura do nosso bolo. Mas eu já quero mostrar para vocês aqui que eu trouxe algumas variedades, ó. Deixa eu dar uma alinhadinha aqui para você conseguir pegar bem bonitinho, ó. Eu trouxe aqui 3 opções, tá? 3 bolos que foram feitos com a mesma base de massa, que é a massa que eu vou ensinar hoje, a massa de laranja. Hoje eu vou ensinar para vocês o bolo de laranja. O que mudou entre esses 3 bolos aqui? Não sei se dá para pegar os 3 juntinhos. O que mudou entre esses 3 aqui? Apenas a cobertura. Aqui e o formato também, né? Então aqui eu tenho um bolo piscina. Esse bolo ele tem uma cavidade, onde vai a cobertura. Aí metade eu coloquei ganache de laranja e a outra metade eu coloquei ganache de chocolate meio amargo. Gente, isso daqui tá um arraso. Depois eu vou partir para vocês verem essa combinação. Esse outro aqui eu fiz no modelo Charlotte, tá? E aqui em cima eu apliquei a cobertura de pistache. Essa combinação de pistache com laranja, ela é sensacional.
É muito gostoso essa combinação. É algo que a gente pensa como se fosse improvável, mas fica muito, muito bom. E por fim, o bolo de laranja com ganache de laranja, tá? E a receita de cobertura que eu vou ensinar para vocês amanhã é exatamente essa, tá? A aula de amanhã é sobre o poder das coberturas, então vocês podem ver que com uma mesma base de massa eu fiz bolos diferentes, só alterando o formato e a cobertura. Então esse é um dos meus métodos, é um dos métodos que eu ensino dentro do curso de bolos caseiros do Básico ao Gourmet, que nós vamos abrir inscrições amanhã, depois da nossa última aula do projeto Viver de Bolos Caseiros. Só para esclarecer aqui, porque eu recebi algumas mensagens no direct do Instagram, o projeto Viver de Bolos Caseiros, ele é uma introdução ao curso de bolos caseiros do Básico ao Gourmet. São 3 aulas gratuitas, hoje é a nossa segunda aula, amanhã nós teremos uma terceira aula. E qual que é o objetivo do projeto? Ao final do projeto, eu quero que vocês tenham uma visão comercial e clareza dos passos que vocês precisam dar para começar a trabalhar com bolos caseiros. E aí, quem quiser se tornar uma especialista e transformar bolos caseiros em um negócio, amanhã, no final da última aula, nós abrimos as inscrições para o meu curso completo de bolos caseiros do Básico ao Gourmet, que é uma verdadeira formação. E nós já temos uma lista de espera para quem está interessada em entrar nessa turma, que por sinal, né, aviso importante aqui, é a última turma do ano de 2025. Então, essa é a última turma, depois só o ano que vem, porque aí a gente tem outras coisas para cuidar nesse final de ano, que final de ano é aquela correria por causa do Natal. Então essa será a nossa última turma e a gente vai ter aí alguns presentes para essa última turma, tá? Então quem tiver interesse em fazer o curso, eu vou pedir para a Vanessa fixar o link da lista de espera aqui nos comentários para vocês. Entrando nesse grupo de lista de espera, logo logo vocês vão receber mensagens para explicar um pouquinho sobre o curso, tá? Então quem tiver nessa lista de espera vai ter uma atenção especial. A gente vai explicar tudo para vocês sobre o curso de bolos caseiros do Básico ao Gourmet, que a gente abre as inscrições amanhã. O projeto, então, é uma introdução, é para falar dos passos iniciais, e o curso completo de bolos caseiros do Básico ao Gourmet é para quem quer se tornar uma especialista e transformar bolos caseiros em um negócio. Mas bora lá, vamos dar continuidade, que hoje eu tenho muita coisa aqui para conversar com vocês. Então a gente já tem que dar início ao nosso tema principal aqui. Eu quero falar com vocês hoje sobre como conquistar os seus primeiros clientes. Deixa eu já abrir aqui a minha pauta para eu não perder nenhum assunto que eu precise abordar aqui com vocês. E quando a gente fala, né, de conquistar os primeiros clientes, quando eu falo sobre isso, sempre surge algumas mensagens, algumas perguntas do tipo: eu não sei nada sobre divulgação, eu preciso ter um Instagram para começar a vender? Como eu vou vender se eu não tenho clientes, né? Eu preciso trabalhar com pronta entrega ou eu posso trabalhar sob encomenda? Então, percebendo essas dificuldades de vocês, eu quero trazer todos esses tópicos durante essa aula. E aí eu já quero perguntar, quero interagir bastante com vocês aqui hoje. Quero saber quem aqui já trabalha e faz divulgação do seu trabalho. Quem aqui já divulga o seu trabalho? Fala para mim. Só coloca no chat, eu já divulgo. Coloca aqui no chat para mim. Quero saber. Por que que eu tô falando isso, né? Porque muita gente começa a produzir bolos caseiros e se frustra porque fala: eu não tô vendendo, eu não tô tendo resultado com o meu trabalho. Só que para a gente vender, a gente precisa divulgar. E quando a gente fala de divulgação, muitas pessoas pensam que é um bicho de 7 cabeças, que é algo complicado, que fica com medo, que fala que tem vergonha porque não sabe falar, porque não sabe vender. E eu quero desmistificar isso daqui com vocês hoje, tá? Porque a melhor pessoa para falar sobre o seu trabalho, divulgar o seu trabalho, é você mesma. E eu vou explicar para vocês uma estratégia simples que vocês vão conseguir implementar e que vocês vão ter resultado se vocês realmente colocar isso em prática. O que eu vou trazer aqui para vocês hoje pode parecer algo muito óbvio.
Aí você vai falar assim, ai Val, eu já sei disso. Isso daí você não precisava nem me falar. Só que aí eu te pergunto, você sabe, mas você já faz? Você já coloca em prática? Então as coisas que eu vou trazer aqui para vocês hoje são estratégias simples. Eu não estou inventando a roda, eu não vou inventar a roda aqui para ensinar uma coisa para vocês complexa. Até porque vocês estão, a maioria de vocês aqui, ontem me disseram que estão iniciando. Se eu trouxer algo complexo aqui para vocês, eu sei que vocês não vão colocar em prática, porque quando a gente está começando, tem muita coisa para pensar, tem muita coisa para fazer. Então a gente tem que ir bem devagarzinho, tem que ir do básico, mas a gente precisa já ter resultado, porque eu sei que quem quer trabalhar com bolos caseiros precisa vender porque quer fazer uma renda, né? Afinal, esse é o nosso principal objetivo. Então, quando eu falo de divulgação, o que eu estou querendo falar aqui para vocês é sobre comunicação. Divulgar significa comunicar. Comunicar o que você faz e oferecer o que você faz. Para você vender, você precisa oferecer. E aí muitas pessoas dizem assim para mim, eu preciso ter um Instagram? Eu vou dizer para você que sim, você precisa ter um Instagram. Mas nesse primeiro momento, o Instagram não será para vendas. Nesse momento, o Instagram ele vai servir como uma vitrine virtual. Porque pensa comigo, você está produzindo na cozinha da sua casa. Como é que você vai mostrar o seu trabalho para o cliente? A melhor forma de você mostrar o seu trabalho para o cliente, quando você não tem uma porta aberta, quando você produz na cozinha da sua casa, é a partir de fotos, é a partir de vídeos. Qual que é a rede que a gente consegue postar fotos e vídeos? O Instagram. Então o Instagram, nesse primeiro momento, ele vai servir para vocês como uma vitrine virtual. Além de servir como uma vitrine virtual, ele vai ser o seu reforço de marca. Porque você vai fazer uma divulgação no offline. O que eu quero dizer no offline? Fora das redes sociais, tá? O que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é fora das redes sociais. Você vai fazer uma divulgação no offline, mas quando o cliente te segue no Instagram, você está reforçando a sua marca com ele. Então você vai falar com ele no offline, mas ele vai te ver no online. E o fato dele te ver no online vai trazer uma recordação, que é esse reforço de marca que eu estou falando aqui para vocês. O Instagram, ele também vai te ajudar no seu posicionamento. Quem assistiu a aula de ontem sabe que eu falei sobre foco. Quando eu falo sobre foco, que é você focar em um produto principal para você se tornar reconhecida por isso, eu estou falando de posicionamento. Então, eu me posicionei na confeitaria com bolos caseiros. Tenho outros produtos complementares? Tenho, tá? Eu não trabalho só com bolos caseiros, mas o meu produto principal, o produto pelo qual eu me tornei uma especialista, são bolos caseiros. Portanto, eu vou trabalhar muito bem as minhas fotos e os meus vídeos de bolos caseiros. Eu tenho várias alunas que quando fazem o meu curso, né, fala assim para mim, ah, Val, eu quero vender mais bolos caseiros, mas eu não tô conseguindo. Aí eu entro no Instagram dessa aluna e aí eu vejo que ela posta de tudo, menos bolo caseiro, né? Então como é que você quer se posicionar? Como é que você quer parar de produzir um bolo de festa e passar a vender mais bolos caseiros se o que você mostra é outra coisa e não um bolo caseiro? Então o Instagram, ele também vai te ajudar nesse lugar de posicionamento. Se você quer se posicionar com bolos caseiros, você precisa fazer fotos, fazer vídeos relacionados a bolos caseiros. Mas tudo isso não vai vender diretamente, tá? Isso vai servir como um reforço, como um complemento para você vender no offline. Nesse primeiro momento, tudo isso daqui é para o Instagram, tá? As redes sociais, é para uma construção de marca. Uma marca que está nascendo. E sim, eu recomendo que vocês tenham um Instagram focado para a confeitaria, focado para o trabalho de vocês. Porque imagina, você quer se portar como uma profissional, como uma empreendedora. Aí você decide usar a sua rede pessoal, o seu Instagram pessoal, para postar os seus bolos. Tá bom, só que aí você vai postar a foto do final de semana do churrasco, você vai postar alguma coisa do seu filho, você vai postar alguma coisa pessoal com seus amigos, e tudo bem, eu acho que a gente também tem que trazer um pouco da nossa vida pessoal para interagir. Porém, quando você faz isso,
As pessoas, elas não entendem se você está trabalhando com bolos caseiros de uma forma profissional ou se você está fazendo isso por hobby. E aí, as pessoas, você não consegue ter uma postura profissional. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou passando aqui. Então, se você quer ter uma postura profissional, você precisa abrir um Instagram dedicado a isso. E escolher o que você vai mostrar da sua vida pessoal. No nosso Instagram pessoal, a gente mostra tudo, né? Agora, no nosso Instagram profissional, a gente escolhe um recorte para mostrar. Afinal de contas, você precisa ter essa postura profissional, essa postura empreendedora, porque a forma como nós nos apresentamos é a forma como o outro nos reconhece. Quando você fala assim, eu estou fazendo um bolinho para vender, você está se desmerecendo, você está diminuindo o seu trabalho. Você não pode ter essa postura. Se você decidiu que a confeitaria é sua profissão, você precisa se comunicar de uma outra forma. Agora eu estou trabalhando com bolos caseiros. Percebe a diferença? Eu estou fazendo um bolinho. Não, agora eu estou trabalhando com bolos caseiros. Eu me tornei confeiteira. Eu estou seguindo nesse ramo. Vocês conseguem perceber a diferença? E quando a gente passa segurança para o outro, quando a gente tem essa postura, o outro nos devolve esse respeito. Agora, se você se coloca num lugar menor, o outro também vai te diminuir. Então eu vejo que tem muito disso, né? Muitas pessoas falando que a minha família não respeita o que eu faço, a minha família não me apoia. Mas será que você está se colocando também? Como que está sendo a sua postura, tá? Então, Instagram, nesse primeiro momento, ele vai servir como reforço de marca, ele vai servir como posicionamento e principalmente ele vai ser a sua vitrine virtual para quando um cliente chegar, você mandar a sua rede social para ele, o seu arroba para ele conhecer um pouquinho do seu trabalho. E precisa sim produzir conteúdo, fazer fotos, fazer vídeos, isso é importante. Eu sei que nesse início vocês não vão conseguir fazer tudo isso, que é aos pouquinhos, mas é necessário que vocês tenham em mente que isso é importante e que vocês coloquem isso como pauta do trabalho de vocês. Porque divulgação, ela precisa ser uma prioridade. Se você não divulgar, você não vende, tá? Então, quem fala assim pra mim, Val, não tô vendendo, tá acontecendo duas coisas. Ou você não está divulgando, não está sendo assertiva na sua divulgação, ou então você está com poucos clientes. E aí eu vou explicar hoje como vocês vão conquistar os seus primeiros clientes, como que vocês vão montar uma carteira de clientes para que vocês tenham resultado em vendas, tá? O Instagram você vai passar a vender a longo prazo. Depois de um tempo, quando o seu trabalho estiver mais consolidado no offline, você vai perceber que vai aumentando o número de seguidores, vai aumentando o número de clientes te acompanhando. Existem diversas estratégias para você trabalhar no Instagram, mas que nesse primeiro momento eu não vou falar sobre isso, porque vocês precisam vir de um lugar mais básico e que traga um retorno mais imediato. Porque o retorno do Instagram é a longo prazo e vai depender muito da sua produção de conteúdo. Lá dentro do curso de bolos caseiros do Básico ao Gourmet, a gente tem até um módulo ministrado pela Ana Chad, que é a fotógrafa que faz as minhas fotos, para explicar para vocês como fazer uma foto de qualidade usando o próprio celular, tá? Eu considero isso muito importante, é por isso que a gente tem essa entrega dentro do curso, para que vocês façam essas fotos, porque essas fotos elas serão utilizadas no seu Instagram, no seu cardápio, para você postar nos stories, para você postar nos seus status do WhatsApp. E falando em WhatsApp, é aqui que a gente vai se concentrar, tá? Quando eu falo de divulgação, a gente também tem que pensar que existem várias formas de divulgar e existem vários canais de divulgação. A rede social é só um dos canais de divulgação. O meu principal canal de divulgação hoje para venda é o WhatsApp. O WhatsApp, ele é uma das ferramentas mais poderosas para vocês divulgarem o trabalho de vocês.
E eu falo isso porque eu uso o WhatsApp para fazer divulgação. Em época de data festiva, quando eu abro a minha agenda, eu nem divulgo muito nas redes sociais, porque primeiro eu mando uma mensagem para o meu cliente no WhatsApp. E só de mandar essa mensagem no WhatsApp, eu praticamente fecho a minha agenda e eu nem posso ficar divulgando muito, porque aí eu não consigo atender esse cliente. Hoje eu tenho uma base de clientes no meu WhatsApp com mais de 5.000 contatos. E aqui é o que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vocês precisam precisam começar a construir a base de clientes de vocês. E vocês vão começar com quem vocês conhecem, porque a gente começa vendendo para quem a gente conhece. Então, primeiro desafio aqui para vocês, tá? Vocês vão elaborar uma mensagem para enviar para todos os contatos de vocês. Para oferecer o bolo de laranja que vocês vão aprender aqui hoje. Combinado? Então, a partir de hoje, você já vai começar a divulgar e vender. Porque eu vou explicar como que funciona essa estratégia de divulgação. Vocês vão colocar essa estratégia em prática, vão fazer o bolo de laranja, vão oferecer e vocês já vão começar a vender. Então, o primeiro desafio aqui do projeto Viver de Bolos Caseiros é vocês elaborarem uma mensagem de apresentação para falar que a partir de agora vocês estão trabalhando com bolos caseiros. Everton, coloca na tela para mim a mensagem número 1. E aí eu trouxe aqui até um exemplo para vocês, porque eu sei que vocês vão dizer que nesse primeiro momento vocês não sabem o que escrever, vocês não sabem como se apresentar, o que vocês podem falar. Então eu trouxe aqui um exemplo de mensagem para vocês. Vocês podem até dar um print nessa mensagem aí da tela, para vocês fazerem algo parecido e se quiser pode até copiar, tá? Então, como que tá escrita aqui essa mensagem? Vou ler junto com vocês. Olá, tudo bem? Passando para contar que agora estou trabalhando com bolos caseiros e toda sexta-feira vou ter bolos fresquinhos para pronta entrega. Se você quiser, é só me avisar que já reservo o seu. Sabores: laranja, cenoura, chocolate. Valor: qualquer dúvida, estou à disposição. Aqui eu coloquei 3 sabores de bolo. Eu vou ensinar para vocês um sabor. Mas com um sabor vocês já conseguem colocar em prática e já conseguem começar a vender. Vocês vão elaborar uma mensagem como essa daqui e vocês vão disparar para todos os seus contatos, sem exceção. Sabe aquela pessoa que você falou uma vez na vida, a secretária do dentista? Você vai mandar para ela também. Você vai fazer essa mensagem e você vai enviar para todos esses contatos. Observem que eu coloquei aqui o dia da semana que eu terei esse bolo à pronta entrega, tá? Então eu coloquei aqui, por exemplo, sexta-feira, mas vocês podem escolher um outro dia da semana. Vocês podem escolher o sábado, vocês podem escolher a quinta-feira, vocês vão escolher o dia da semana que fica melhor para vocês produzirem pronta entrega. Aí vocês vão dizer, nossa Val, mas eu tô começando agora, será que é melhor eu trabalhar com pronta entrega? Será que não é melhor eu trabalhar sob encomenda? Pensa comigo, se eu faço uma mensagem dessa daqui e eu disparo essa mensagem na quarta-feira, você concorda que eu já vou começar a ter um retorno das pessoas dizendo que elas vão querer reservar um bolo para sexta? De certa forma, isso não é uma encomenda? Então, isso daqui é uma estratégia para a gente antecipar os pedidos. Você manda essa mensagem na quarta. Na quinta-feira à tarde você traz o reforço falando, olha, amanhã eu vou ter pronta a entrega. Você vai querer que eu reserve um bolinho para você? A gente já está aqui com alguns pedidos agendados e a minha capacidade produtiva é pequena. Então você já vai trazer mais um reforço. E na sexta-feira, que é o dia da pronta entrega, você vai mandar outra mensagem falando, olha, hoje eu tenho pronta entrega do bolo de laranja. E vocês podem fazer. Faz a receita que eu vou ensinar hoje, que eu tenho certeza que esses 2 bolos, essa receita que eu vou ensinar, ela rende 2 bolos. Eu tenho certeza que se você fizer essas mensagens, se você enviar na quarta, enviar na quinta e enviar na sexta, você vai vender esses 2 bolos. Se bobear, você vai bater a meta de vender 5 bolos. Lembra que ontem eu falei para vocês sobre as metas, que a gente precisa ter meta de vendas? Então, e que eu indico aqui para vocês que vocês tenham como meta vender 5 bolos caseiros por dia? E aqui o que eu estou sugerindo para vocês é que vocês trabalhem com pronta entrega em apenas um dia da semana.
Quando a gente fala de pronta entrega, muita gente pensa, ai, mas será que eu vou vender todos os dias? Tudo bem, pode ser que nesse início vender todos os dias não, mas eu tenho certeza que se você estabelecer que você tem pronta entrega 1 ou 2 dias na semana, você vai vender. Então você não precisa ter pronta entrega todos os dias. Você pode ter pronta entrega em um dia específico da semana. Você só precisa deixar essa comunicação muito clara. É por isso que aqui na mensagem eu já digo o dia que eu terei pronta entrega, tá? E aí você vai se organizar para ter pronta entrega naquele dia. E vocês vão ver aqui que esse bolo que eu ensino, né? É super rapidinho de fazer. Com menos de 10 minutos a gente bate essa massa e coloca para assar. Então vamos supor que você fez ali 2 unidades e que rapidamente essas 2 unidades já foram vendidas. E aí entrou mais 2 pedidos. Você vai falar, olha, todas as unidades que eu tinha já foram vendidas. Eu acabei de bater uma remessa que vai sair daqui 40 minutos. Então, isso já vai deixar o cliente pensando, nossa, que sucesso, o bolo dela deve ser muito bom, porque já vendeu tudo, ela está fazendo mais. E aí, numa próxima vez, você já vai produzir uma quantidade maior. Porque conforme você vai vendendo, você vai pegando o ritmo da coisa. Você vai entendendo, mais ou menos, quantas unidades você precisa vender. E caso você não venda tudo na sexta, a validade desse bolo é de 4 dias. Você pode vender esse bolo no sábado, você pode vender esse bolo no domingo. Você pode vender esse bolo no dia seguinte, tá? E aí você vai fazer uma outra ação, falar, olha gente, eu ainda tenho algumas unidades de bolo de laranja, posta isso no status do WhatsApp, que é sucesso. Status do WhatsApp traz muito resultado e vocês vão perceber que só de fazer esse movimento, só de mandar essa mensagem, se apresentando, falando o dia da semana que vocês têm pronta entrega, vocês já vão começar a ter um retorno. Testem isso, se desafiem, coloquem em prática. A diferença de quem vende para quem não vende é porque a pessoa que está vendendo, ela está fazendo alguma coisa. Ela está oferecendo. E quem não vende não está fazendo absolutamente nada. Então se questione, será que você está fazendo alguma ação? Ou será que você só está esperando que as coisas aconteçam? Se você estiver esperando que as coisas aconteçam, pode esquecer que não vai acontecer nada. Depende da gente. Real. Então, essa é uma primeira ação que vocês precisam fazer. E aí eu sei que muita gente vai dizer assim, ah, mas eu não quero vender para minha família, não. Eu não quero vender para os meus amigos, não. Pode tirar da tela, Everton. Eu não quero vender para minha família, não quero vender para os meus amigos, não, porque esse pessoal não me apoia em nada, esse pessoal não acredita em mim. Tudo bem, tá? Eu entendo que tenha esses casos, mas mesmo assim, faz essa ação, se posiciona, manda essa mensagem, faz o teste antes de você dizer que não quer fazer e que não vai dar certo. Mas para a gente romper a bolha e para a gente conseguir vender para outras pessoas que não seja do nosso grupo social, tem uma outra forma de divulgar. Quando você vai no mercado, quem aqui já foi no mercado e pegou uma degustação? A degustação de uma torrada, a degustação de um patê novo, a degustação de um chocolate. Quem aqui já foi em algum mercado e pegou uma degustação? Pois é. Se até a indústria faz degustação para poder apresentar os produtos para os clientes e vender, por que nós não vamos fazer? Então, a nossa segunda ação, que é uma ação de divulgação no offline, é exatamente isso, fazer degustações. Lá atrás, quando eu comecei, eu fazia muita degustação em salão de cabeleireiro. E por que eu fazia degustação em salão de cabeleireiro? Porque lá tem muita mulher. Normalmente, quem é responsável pelas refeições de casa, pelos eventos? Eu sei que a gente evoluiu e que agora, né, os parceiros eles estão dividindo mais as tarefas, mas normalmente a mulher fica à frente disso. Então, a mulher, e principalmente a mulher que tem família, ela é o nosso público em potencial. A gente precisa identificar os lugares que tem o nosso cliente em potencial e fazer uma parceria com o estabelecimento para uma degustação. E eu falo isso porque eu fiz exatamente essa ação quando eu iniciei. Aí vocês vão dizer assim para mim, nossa Val, mas a gente tem rede social, você realmente acha que essa é a melhor ação para ter resultado? Eu acho, porque se você prova e você gosta, as chances de você comprar são altíssimas.
Agora, rede social, que tá todo mundo oferecendo alguma coisa, todo mundo conectado, com a atenção dispersa, porque tá vendo 1000 coisas. Para você convencer uma pessoa que viu o teu post a comprar, é muito mais difícil. Então, se você faz essa ação no tete a tete, no cara a cara com a pessoa, né? Como é que era aquele comediante? Cara crachá, né? A gente vai fazer no cara crachá aqui a divulgação. Você vai perceber que você vai ter... É péssimo meu exemplo aqui, né, gente? O pessoal tá rindo. Você vai perceber que você tem muito mais resultado, tá? E como que surgiu isso pra mim? Quando eu tive essa sacada de fazer degustação presencialmente, eu tenho uma amiga que é cabeleireira e eu sou essa pessoa que onde eu vou, eu levo o meu bolinho, né? Eu levo o meu bolinho de presente pra degustar. E aí eu fui escovar os meus cabelos e levei um bolinho pra ela. O que que ela fez? Ela partiu o bolinho e começou a oferecer para as clientes que estavam lá esperando. Você sabe que normalmente salão de beleza tem fila de espera, né? A gente nunca é atendida no horário. Aí eu cheguei lá, enquanto o pessoal esperava, o pessoal experimentava um bolinho, o pessoal começou a falar que o bolo era gostoso, ela começou a falar que eu fazia o bolo, as pessoas começaram a me perguntar e eu saí de lá com 3 pedidos. Então eu tive essa sacada, eu falei, poxa, eu poderia começar a fazer uma degustação aqui. E ali, além de fazer a degustação, eu falei, eu acho que eu vou levar algumas unidades para vender também, porque eu tenho certeza que se eu tivesse bolo naquele dia, eu teria vendido. Então é isso. Vai até um salão de cabeleireiro próximo da sua região ou em algum comércio que você acredita que tem o seu público em potencial. Fala com o proprietário, pede uma abertura para você fazer uma degustação, leva esse bolo já fatiado com um guardanapo para você servir. Só que essa ação, o principal ponto aqui não é nem você vender. Você pode levar algumas unidades para vender, porque quem experimentar provavelmente vai querer comprar. Porém, o principal aqui é você pegar o contato do cliente. O contato do cliente é ouro. O contato do cliente é ouro, porque uma vez que você tem o contato desse cliente, você vai conseguir mandar para ele posteriormente uma mensagem. Você vai conseguir fazer uma ação. E a partir dessa ação você começa a ter um retorno, tá? Então, o que eu fazia? Levava para degustação o bolo. Aí tava ali, conversava com as pessoas. E quando a pessoa me dava abertura, que você sempre tem aquela pessoa que dá mais abertura, que conversa e tudo mais, né? Eu falava, olha, você quer receber o meu cardápio? Eu tenho outros sabores também. Aí a pessoa que falava, eu quero receber sim. Eu falava, então me passa o seu WhatsApp, que depois eu te mando. E é aqui que você pega o contato desse cliente. Então, o principal dessa ação de divulgação não é nem vender, é você pegar o contato do cliente. Isso daqui é o mais importante. Eu quero saber se vocês entenderam e quem estiver entendendo, coloca aqui, por favor, o contato do cliente é ouro. Se você entendeu o que eu estou trazendo aqui, o que eu estou explicando, se fez sentido para você, coloca aqui no chat. O contato do cliente é ouro. Deixa eu esperar aqui vocês responderem para dar continuidade, porque ainda tem uma segunda parte dessa estratégia. Não parou por aí. Muita gente aqui falando que tá amando a aula. Ó, o contato do cliente é ouro, quero mais comentários aqui. Bora! O contato do cliente é ouro, muito bom. Ah, agora agora subiu no chat. Agora saiu. Maravilha, tô muito feliz, vocês estão pegando aqui o negócio. Como diz, né? Pega a visão. Vocês pegaram a visão. Maravilha. Perfeito, fez essa ação de divulgação, qual que é a segunda etapa dessa ação? Então, a primeira etapa é você encontrar o estabelecimento, ir até o salão de cabeleireiro, se apresentar, perguntar que dia que você pode fazer a degustação, levar o bolinho para fazer degustação. Val, quantos bolos eu levo? Leva um para começar, leva um bolo. Né? Se com esse um bolo você conseguir sair dali com 10 contatos, já tá lindo. São 10 contatos para sua base. Você está construindo a sua base de clientes. Depois, se você quiser, você vai repetindo essa ação para você ir aumentando ainda mais essa base de clientes. Eu fazia isso todo final de semana. Todo final de semana eu estava em um salão diferente. Eu selecionei 4 salões da minha região e todo sábado
pela manhã, normalmente umas 10 horas, eu estava num salão diferente para fazer esse trabalho aqui. Até porque as coisas elas acontecem aos poucos. Não vai pensando que você vai fazer essa ação e que amanhã você está vendendo. Pode ser que sim, mas pode ser também que demore um pouco para esse resultado vir. Porém, o segredo para tudo na vida é persistência. Se você não tiver persistência, você não vai seguir em frente, porque você vai ter que estar sempre retomando do começo, tá? Segunda etapa dessa ação. Depois que você fez essa degustação, você vai, na semana seguinte, então vamos supor que você fez no sábado. Na segunda-feira, você vai mandar uma mensagem para esse cliente. Everton, coloca para mim a mensagem 2. Na segunda-feira, você vai mandar essa mensagem aqui para o cliente, ó. Olá, tudo bem? Aqui é a Valéria da degustação de bolos caseiros. Lembra de mim? Fiquei de te enviar o meu cardápio. Toda sexta eu faço bolo fresquinho para pronta entrega. Nessa sexta eu terei bolo de cenoura. Se você quiser, é só me avisar que eu reservo um para você. E se preferir algum outro sabor do cardápio, é só me avisar com um dia de antecedência. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, mais uma vez, vejam a construção dessa mensagem. Eu estou dizendo o dia que eu vou ter pronta entrega. Eu já estou anunciando o sabor que eu vou produzir. E já deixo claro que se o cliente quiser algum outro sabor do cardápio, que ele pode agendar com um dia de antecedência. Então, pronta entrega eu vou ter um sabor específico. Outro tipo de sabor a pessoa precisa encomendar comigo antes. Vocês percebem que a comunicação precisa ser muito clara para o cliente entender a forma como você trabalha? Então aqui você já está deixando claro qual que é o dia da semana que você tem pronta entrega. Outro dia da semana ele vai ter que encomendar com você, tá? Mas é super importante que vocês passem essa mensagem, porque é a partir daqui que você vai começar a construir a sua base de clientes e é a partir daqui que você rompe a bolha e você passa a vender para desconhecidos, porque num primeiro momento a gente vai vender para quem a gente conhece. Num segundo momento, fazendo essa ação, a gente passa a vender para desconhecidos. E aí, para por aqui? Não, não para por aqui. Você precisa ter recorrência. Você precisa continuar vendendo. Para a gente continuar vendendo, a gente precisa continuar divulgando. Então, o que você vai fazer? Depois que você montar aí sua base de clientes, você vai e tiver aí com um volume bacana, você vai dividir essa base em 2 grupos, tá? Grupo 1 e grupo 2. Uma semana, toda semana você vai mandar uma mensagem, só que você vai alternar os grupos. Então, em uma semana você manda mensagem para um e na outra semana você manda mensagem para outro. Por que eu estou recomendando isso? Porque normalmente o que vocês me falam? Ai, mas aí eu vou encher o saco do cliente, aí o cliente não vai querer comprar de mim, eu vou estar sendo chata. Não, se você dividir dessa forma, você vai estar enviando para ele 2 mensagens no mês. E aí é super tranquilo. E a gente precisa oferecer. Não tem outro jeito de vender, gente, sem oferecer, tá? Então a gente precisa continuar vendendo. E a gente vai continuar vendendo através do WhatsApp. E o que a gente precisa fazer para continuar vendendo através do WhatsApp? Inventar uma desculpa para falar com o cliente. Então, toda semana você pode trazer a lembrança de que você tem pronta entrega no dia X, ou então você pode inventar algumas ações. Que tipo de ação que você pode inventar? Você pode inventar um sabor novo, trazer um sabor novo no cardápio, anunciar que você vai ter um lançamento de um sabor novo. Você pode falar que você vai fazer um festival de bolo de chocolate. Ah, Val, mas como que é esse festival? Você vai fazer a massa de chocolate e você vai só alterar a cobertura. Quem estava aqui no início da aula viu que eu mostrei 3 bolos de laranja diferentes. É tudo com a mesma massa. O que mudou? Mudou o formato, mudou a cobertura. Então você pode anunciar que você está fazendo um festival. Você pode falar também, trazer alguma promoção. Ah, tem gente que é contra a promoção, que fala que é errado fazer promoção. Eu não acho que é errado, não. Eu acho que se você quer trazer cliente, quer trazer volume de venda, dá um descontinho aí de 5, 10% para você impulsionar as suas vendas uma vez por mês.
pô, tá tranquilo, eu acho que é válido sim a gente fazer esse tipo de ação. O que a gente precisa é sempre estar em contato com o cliente, porque para vender a gente precisa oferecer. E aí, para a gente mudar os nossos argumentos, a gente precisa inventar essas desculpas. Mas eu trouxe aqui um terceiro modelo de mensagem para vocês, vou pedir para colocar aí na tela, só para vocês terem uma noção de como construir essa mensagem, tá? E aqui está escrito assim: oi, tudo bem? Essa semana eu vou ter bolos no sabor laranja, chocolate e cenoura. Na sexta, eles estarão disponíveis para pronta entrega e nos outros dias, sob encomenda com um dia de antecedência. Posso reservar o seu? Essa pergunta aqui, ela é muito estratégica, porque quando você faz uma pergunta, meio que você está forçando a pessoa a te responder. Tudo bem, vai ter gente que vai te ignorar? Vai. E não é pra você ficar chateada, faz parte do processo, tá? A gente só tem que fazer o nosso trabalho aqui. Quem não te responder, tá tudo certo. Um dia essa pessoa te responde, no dia que ela quiser comprar, ela vai te responder. Mas o nosso trabalho aqui é fazer isso, né? Tentar estimular a venda. E para isso, a gente tem que usar alguns gatilhos. Então, fazer uma pergunta ali no final é muito estratégico, porque aí meio que você tá fazendo com que a pessoa te responda, tá? Então esse é um tipo de mensagem que você pode mandar toda semana, alternando aí os grupos para falar que em determinado dia você terá pronta entrega. Quem trabalha com bolos caseiros, é importante ter pronta entrega em pelo menos um dia da semana. Porque quem gosta de comer um bolinho não vai ficar se planejando para fazer uma encomenda. Bolo caseiro é uma coisa, é um produto muito do dia a dia. Os bolos caseiros gourmet, sim, normalmente as pessoas encomendam, porque aí elas já estão se planejando para alguma data mais específica. Mas bolo caseiro tradicional do dia a dia, ninguém fica pensando muito não para pedir. A pessoa sentiu vontade, ela vai falar com você. E aí você inicia fazendo essa pronta entrega em um dia da semana e depois você pode aumentar. Se você perceber que está tendo uma boa venda, se você perceber que as pessoas estão pedindo bolos caseiros em outros dias da semana, já é um sinalizador para você começar a fazer pronta entrega em outros dias também, tá? Então isso daqui é para dar um direcionamento para vocês começarem a divulgar o seu trabalho, para vocês conquistarem os seus primeiros clientes e realizar as suas primeiras vendas. Essa estratégia funciona. Coloca em prática, tá? E algo muito importante, a gente sempre precisa estar conquistando novos clientes. Às vezes as pessoas falam para mim: Val, não tô vendendo. Ou você não está oferecendo, ou talvez você esgotou a sua base. O que eu quero dizer com isso? É que você tem ali uma base de clientes. É todo mundo que vai comprar com você? Não. Então a gente tem que estar sempre renovando esses clientes, trazendo novos clientes para a nossa base. Porque quanto mais clientes a gente tem na nossa base, maior é a nossa possibilidade de vendas, tá? Então, se você perceber que deu uma estagnada, talvez seja o caso de você fazer uma ação para conquistar novos clientes. E essa ação de fazer a degustação, ela traz muito resultado. Até hoje, vez ou outra, eu tenho alguns amigos que são cabeleireiros, eu coloco um bolinho lá para degustação. Eu faço alguma ação, eu faço um movimento para trazer esse cliente. Eu trabalho também muito com divulgação nas redes sociais? Trabalho. Tenho resultado? Tenho. Mas esse resultado ele veio depois que eu fiz um trabalho muito forte aqui no offline. Porque quem começa precisa vender hoje. A gente não tem tempo para esperar o resultado do digital, né? E que além de tudo vai exigir de você uma produção de conteúdo que nesse começo você ainda não tem. Você vai ter, porque você vai se planejar para isso. Mas nesse início você ainda não tem. Então é importante que a gente faça esse trabalho no offline. Essa estratégia é simples. Pode ser que o que eu passei aqui para vocês seja algo que vocês já saibam, que vocês já tenham em mente. Porém, se você nunca fez, você nunca sentiu o poder dessa estratégia. Porque ela realmente funciona. E eu falo que ela funciona porque eu pratico, eu faço isso daqui que eu tô mostrando para vocês. Principalmente nas datas comemorativas, que eu sempre mando uma mensagem para o cliente falando do meu cardápio. Então tá chegando aí Natal, o que eu vou fazer? No início de dezembro eu estou disparando mensagem para o meu cliente, já para lembrar ele da encomenda de Natal. E até lá eu mando umas 3 ou 4 mensagens para ele. Então isso traz muito resultado. Fez sentido para vocês?
Fez sentido para vocês, gente? Quem aqui vai colocar em prática essa estratégia? Quem aqui no final do projeto já vai fazer o bolinho de laranja e já vai mandar uma mensagem para começar a vender? Me fala. Quero saber aqui de vocês. Ótima estratégia, estou gostando muito dessa aula, parabéns, o contato do cliente é ouro. Fez sentido, eu vou pôr em prática. Muito bom, dicas de milhões. Gente, isso aqui não é uma dica não, isso aqui é uma estratégia completa. Eu não dei um pedaço não, eu dei tudo. Nossa, fez muito sentido. Amei. Maravilhoso. Então agora que vocês sabem o que precisa fazer, vamos para a receita, tá? Então a gente vai preparar agora a nossa massa, o nosso bolo de laranja. Hoje a gente faz a massa, hoje a gente faz o bolo, amanhã a gente faz a cobertura, porque amanhã eu vou falar sobre o poder das coberturas e também vou apresentar algumas técnicas de decoração. Lembrando que o projeto Viver de Bolos Caseiros, ele é uma introdução ao curso completo de bolos caseiros do Básico ao Gourmet. O projeto são 3 dias de aula gratuita e ao final do projeto eu quero que vocês tenham uma visão comercial sobre bolos caseiros, sobre o potencial de vendas desse produto e que vocês tenham capacidade de dar os primeiros passos para começar a produzir e vender. Então, a partir de hoje, vocês já conseguem fazer isso. Amanhã vocês vão aprender algumas técnicas de decoração, o que vai trazer um valor mais agregado para o trabalho de vocês. E uma vez que a gente tem mais valor agregado ao nosso trabalho, a gente pode vender esse produto a um valor mais alto que, quando a gente vê isso no final do mês, aumenta o nosso faturamento e aumenta a nossa lucratividade. E amanhã, durante a última aula do projeto Viver de Bolos Caseiros, eu abro inscrições para o meu curso completo. O meu curso completo é para aquela pessoa que quer se tornar especialista em bolos caseiros e transformar bolos caseiros em um negócio. E nós já temos aqui uma lista de espera para quem está interessada. Se você está interessada no curso, entra na nossa lista de espera que a gente vai explicar tudo sobre o curso para vocês, para quem estiver nessa lista. O link da lista de espera está fixado aqui nos comentários, tá bom? E amanhã eu trago mais detalhes para vocês. A gente vai abrir as inscrições para o curso de bolos caseiros do Básico ao Gourmet com uma condição especial, com presente, porque essa é a última turma do ano. Então quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais, tá? Essa é a última turma do ano. Se você tem interesse, já entra aí para a lista de espera. Bora agora para a receita? Vamos fazer então um bolo de laranja? Ó, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, não é por nada não, mas esse bolo de laranja aqui é sucesso absoluto. Ele tá entre os meus top 5 mais vendidos, tá? Então, se eu tivesse que dizer aqui para vocês quais são os meus top 5 mais vendidos, eu diria que é cenoura, chocolate, laranja, vulcão da felicidade e vulcão Kinder Bueno. Esses são os top 5 mais vendidos na minha confeitaria. Eu tô ensinando aqui para vocês um dos bolos top 5 da minha confeitaria. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita e a pessoa que experimentar o seu bolo, ela vai virar o seu cliente com certeza. Sabe o que eu escuto dos meus clientes? Quando eles passam a comprar bolo comigo, eles falam, olha, não tem nada parecido com os seus bolos aqui na minha região. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que tem aí loja de bolo caseiro, que muitas vezes é franquia, faz bolo com mistura pronta. Gente que trabalha com insumo de verdade, que faz bolo de verdade, são poucas. São poucas pessoas, tá? Então vocês podem apostar que o que vocês vão aprender aqui é algo muito diferente, apesar de ser algo simples, porque tem muita potência de sabor e as pessoas percebem quando o bolo caseiro é de verdade. E é isso que conquista as pessoas. Então vamos. Eu tô aqui, vamos, e sou eu mesma que tenho que fazer o vamos, tá? Sou eu mesma que tenho que botar aqui, ó, os ingredientes na bancada. Vocês tenham paciência comigo. Eu falo pra caramba, mas fica aí que vai dar bom. Eu te garanto. Então deixa eu colocar os ingredientes aqui. E o nosso bolo não é de qualquer laranja não, meu bem. Nosso bolo é de laranja Bahia, tá? Quem não conhece laranja Bahia é essa laranjona grande e ela é laranja mesmo.
Esse bolo dá para fazer também com laranja pera, só que aí você tem que escolher a laranja pera da casca mais lisinha e de preferência mais amarelinha. Tem época que essas laranjas tá verde e cascuda. Se ela tiver assim, ela não tá boa para fazer bolo, tá? E aí nesse caso é melhor você usar a laranja Bahia. Mas com laranja pera também vai dar super certo. Deixa eu só organizar aqui minha bancadinha pra gente fazer a receita. Ó, e amanhã eu ensino essa cobertura para vocês, que é uma ganache de laranja. Essa ganache é nova, tá? Receitinha nova, ganache de laranja. Vanessa, o que você achou dessa ganache de laranja? Gente, ela é a maior crítica do meu trabalho, sério. Se ela disse que tá bom, é porque tá sensacional. Ó, tá sensacional, ela tá aqui falando. Tudo que eu faço eu dou pra ela provar. Se ela disser que não tá bom, eu faço de novo. É assim o controle de qualidade por aqui. Então, deixa eu organizar aqui. Primeiro, os ovos, o óleo, a água. Vou pôr pra cá, que eu acho que tá atrapalhando, né, Well? E essa é uma receitinha super prática, receitinha de liquidificador. Vou pegar aqui uma tábua. Ué, você consegue dar foco aqui? Que primeiro eu vou cortar a laranja. Ó, primeira coisa aqui, a gente vai bater essa laranja inteira na massa, tá? Vai com a casca e tudo. A gente só precisa ter o cuidado de tirar o miolinho branco que tá no centro da laranja e a sementinha. Como é que você vai fazer isso? Primeiro você vai cortar essa laranja em cruz. Ó. Você vai cortar aqui essa laranja em cruz. Aí tá vendo aqui, ó, esse miolinho branco? Isso daqui, se você bater na massa do bolo, amarga. Então a gente precisa retirar isso daqui, ó. Aí você vem aqui de cima com uma faquinha de serra, ó, pra retirar esse miolo branco. Ah, você tá desperdiçando. Não, não tô não. Se você bater, o seu bolo vai amargar. Isso aqui tem que sair. Ó. Aí você vai retirar esse miolinho branco. Deixa eu pegar aqui um potinho. Retira aí esse miolinho branco. Para o seu bolo não amargar. Depois que você retirar o miolinho branco, a segunda coisa que você precisa fazer é cortar essa laranja, para você verificar se não ficou nenhuma sementinha aqui, porque a semente, ela também amarga. E às vezes é uma sementinha pequena que fica, tá? Ainda que seja uma sementinha pequena, se você bater essa sementinha na massa, ela vai amargar. Então a gente corta assim, ó, pra gente verificar se não tem nenhuma sementinha no meio da laranja. E depois que você pica, depois que você tira esse miolinho branco e esses carocinhos, aí sim tá pronto para bater na massa do bolo, tá? Então é isso daqui que você vai fazer. A gente vai usar a laranja inteira? Não, a gente tem um peso certinho para usar, que eu já vou informar aqui para vocês. É que primeiro eu precisava mostrar isso daqui, tá? Agora que eu mostrei para vocês como que você como que você prepara a laranja, aí sim a gente vai para o preparo da massa. Outra coisa, essa laranja aqui, você já consegue, você pode comprar. Então, por exemplo, eu compro caixa de laranja, né, para produzir bolo. Eu compro a caixa e aí o que eu faço? Eu pego laranja assim para uns 4 dias e eu já faço esse processo de uma vez. E aí eu peso a quantidade que vai na receita e coloco dentro daqueles saquinhos próprios para alimento e armazeno na geladeira. Então, quando eu chego de manhã para bater bolo, já tá pesada essa laranja, já tá picado. Isso daqui é para quê? É para você otimizar o seu processo de produção, tá?
Então, quem quer otimizar processo de produção já faz isso com antecedência, para você não fazer isso no início do dia, quando você começa a bater seus bolos. A gente começa a produzir bolo lá na confeitaria 8 horas da manhã. Quando é 10 horas da manhã, a gente já tem um bocado de bolo pronto. Então, receitinha de liquidificador, super simples, super tranquila de fazer. Vamos lá, eu vou passar para vocês agora os ingredientes. Caso vocês não peguem os ingredientes, fiquem tranquilos, porque a gente vai compartilhar com vocês um PDF nos grupos, tá? Quem está no grupo do projeto vai receber o PDF dessa receita. E eu também vou deixar essa receita, depois que a live terminar, descrita abaixo do vídeo. Então, caso você não pegue aqui algum ingrediente da receita, é só você esperar terminar a live, aí ou você confere abaixo do vídeo a descrição, ou então você aguarda no grupo. Só tenham paciência, porque assim, a gente termina a live e aí vocês já falam, cadê a receita? Cadê a receita? Vocês precisam dar um tempo para eu respirar, para eu abrir o computador, digitar, para minha equipe conseguir mandar para vocês essa receita nos grupos. Então tenham paciência que a receita vai chegar, mas eu vou deixar ela aqui descrita abaixo do vídeo, tá? Vamos lá, eu vou cantar aqui a receita, quem quiser já anota agora. Para preparar esse bolo, eu preciso de 4 ovos, 250 ml de óleo, 150 ml de água, 150 gramas de laranja do tipo Bahia ou pera, 350 gramas de açúcar, 350 gramas de farinha e 15 gramas de fermento em pó químico. Vou repetir aqui mais uma vez para vocês. Então, 4 ovos, 250 ml de óleo, 250 ml de água, 150 gramas de laranja do tipo Bahia ou do tipo pera, 350 gramas de açúcar refinado, 350 gramas de farinha de trigo e 15 gramas de fermento em pó químico, ok? Essa receita aqui, meus amores, ela vai render 2 bolos que nós vamos fazer na forma tamanho 18 por 8, tá? Então, essa forma aqui, ela tem 18 centímetros aqui na abertura, 8 centímetros de altura e 15 centímetros no fundo. Eu recomendo esse tamanho aqui de forma, por quê? Porque um bolo feito nesse tamanho aqui, ele é um bolo comercial, ele é um bolo que tem um bom custo de produção para você e que você consegue vender a um preço acessível para o seu cliente. Quando você faz um bolo maior, significa que você está aumentando o custo para produzir esse bolo. E na hora de vender, o preço também vai ser maior. O que costuma acontecer? Vocês fazem um bolo grande de 22, 24 centímetros de diâmetro, mas cobra pelo valor de um bolo médio. E aí, vocês só estão trocando moeda, não estão ganhando dinheiro, tá? Então, esse é o tamanho que eu indico, é um tamanho comercial, é um tamanho bom, razoável, vai render 8 fatias generosas e 16 fatias de degustação, tá? E aí, a minha receita aqui, ela vai render 2 bolos feitos nesse tamanho de forma. Repetindo aqui o tamanho para vocês, 18 centímetros aqui na abertura, 8 centímetros de altura e 14 centímetros no fundo, tá? Quem vai comprar esse tipo de forma aqui, às vezes acontece de encontrar com uma variação de 1 centímetro a mais. Se você encontrar com 1 centímetro a mais, né? Então, por exemplo, 19 centímetros, significa que eles estão considerando essa bordinha aqui, tá? Então, essa forma aqui, ó, dá pra dar um closezinho? Tá vendo que tem essa bordinha? Às vezes, o fornecedor, ele tá considerando essa bordinha. Se ele considerar só a parte interna, é 18.
Se ele considerar essa parte externa, é 19. E aqui o fundo também, tá? O fundo, eu tô falando 14 centímetros, mas às vezes acontece de estar 15 centímetros lá. Agora a altura não, a altura é sempre 8 centímetros. Belezura? Então bora bater a nossa massa, fazer bolo de laranja? Vamos lá? Olha, só confirma, quanto que é de água? 150 ml de água, tá? Então 4 ovos, 250 ml de óleo, 150 ml de água, 150 gramas de laranja, 350 gramas de açúcar, 350 gramas de farinha de trigo e 15 gramas de fermento em pó químico. Deixa eu só lavar aqui minha mão. Vamos então colocar os ingredientes no liquidificador. Eu começo colocando os ingredientes líquidos para não forçar o meu motor. Se eu começo aqui colocando o açúcar, por exemplo, quando eu ligo o liquidificador, eu forço mais o meu motor, porque eu estou colocando primeiro a parte seca. Então, para ter uma vida útil maior do meu liquidificador, é melhor que eu sempre comece com os ingredientes líquidos, tá? Então, coloquei aqui os ovos, o óleo, agora a água, a laranja, 150 gramas, tá? Essa laranja Bahia, ela vai pesar mais, então vai sobrar um pouquinho. Mas aí você guarda na geladeira e utiliza para uma próxima receita. E o açúcar. A farinha eu não bato no liquidificador. Vocês sabem por que não pode bater farinha no liquidificador? Porque a farinha tem duas proteínas que em contato com o líquido e ação mecânica desenvolve o glúten. O glúten, ele é uma proteína maravilhosa para pães. Quando você vai fazer pão, qual que é a recomendação? Sovar. Quanto mais você sova, melhor o pão fica, mais macio o pão fica. Por quê? Porque você está desenvolvendo uma rede elástica do glúten. Agora, para bolo, se eu desenvolvo essa rede, sabe o que vai acontecer? Meu bolo vai ficar embatumado, meu bolo vai ficar pesado. Então, a gente nunca bate farinha aqui no liquidificador, tá? A gente sempre mistura a farinha separado. No caso aqui, eu vou colocar a farinha num bowl junto com o fermento. Esse processo, ele poderia ser feito na batedeira também, tá? Mas aqui é uma receita pequena, não há essa necessidade. Se você for fazer esse processo final na batedeira, você só precisa ter o cuidado de colocar a batedeira na velocidade baixa. Porque se você colocar na velocidade alta também, você também pode desenvolver esse glúten, tá bom? Então vamos bater aqui os ingredientes no liquidificador até ficar uma mistura lisa e homogênea e eu perceber que a laranja ficou bem processada. Quanto tempo, Val? O suficiente para processar a laranja. Vamos lá, eu tô me rindo aqui com vocês no chat perguntando das substituições. Não dá para substituir o óleo por margarina com esse processo aqui de preparo, tá? Para substituir por margarina, aí é outro processo de preparo. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, precisa ser com óleo, não dá para substituir, tá bom? Eu sei que às vezes vocês têm uma questão com óleo, mas o óleo ele só vai trazer retrogosto se o bolo não tiver algo para dar sabor. E aqui eu garanto para vocês que esse bolo vai ter muita potência de sabor. E eu preciso do óleo para processar essa fruta, para processar essa laranja que está na minha massa. Então não dá para substituir, precisa usar o óleo. Você pode substituir o óleo de soja pelo óleo de canola, pelo óleo de girassol,
por qualquer óleo vegetal da sua escolha, mas precisa ser óleo aqui, pelo óleo de milho, tá? Então, precisa ser o óleo para processar a minha laranja. Caso contrário, você não vai conseguir processar, e se você substituir o óleo por margarina aqui, não vai dar certo. Não vai ter a mesma umidade e o seu bolo não vai ficar macio. Então, vamos agora, depois que bater, colocar aqui para misturar junto com a farinha e o fermento. O rendimento dessa receita aqui, no total, é de aproximadamente 1,3 kg, um pouquinho mais, tá? Ai, não tô conseguindo encaixar. 1,3 kg, um pouquinho mais. Vai render 2 bolos. Em cada forma, a gente vai colocar uma média de 650 gramas de massa, mais ou menos, tá bom? Ó, então a gente mistura com um fouet. Quanto que eu misturo, Val? O suficiente até ver que não tem mais nenhuma pelotinha de farinha de trigo. Fica uma massa bem aromática. Esse bolo fica muito, muito bom, gente. Ó. E todos os meus bolos, a maioria dos meus bolos, sempre vai uma fruta. Então, eu tenho bolo de maçã, eu tenho bolo de banana, eu tenho bolo de milho, eu tenho bolo de mandioca. Todos os bolos, ele vai realmente o insumo ali. Não é nada de aroma, é bolo caseiro de verdade aqui. Ó, misturei bem. Agora a gente vai porcionar, tá? Então, essa receita aqui vai me render 2 bolos. As minhas formas eu untei com margarina e farinha de trigo. Por quê? Quando eu unto com margarina e farinha de trigo, o bolo, ele fica com essa barriguinha. Dá um close pra mim, El. O bolo fica com essa barriguinha, tá? Se tratando de bolo caseiro tradicional, eu gosto dessa barriguinha porque ele fica mais bonito, tá? Agora, se fosse, por exemplo, um bolo vulcão, eu vou virar esse bolo vulcão de cabeça para baixo. Então, se ele ficar barrigudo, ele vai ficar com uma folguinha aqui. Nesse caso, eu unto com desmoldante, porque aí o desmoldante é uma gordura e o bolo cresce mais retinho. Aqui, como eu passei a farinha de trigo, essa farinha de trigo faz com que a minha força tenha mais, com que a minha forma tenha mais aderência. Por ela ter mais aderência, quando eu coloco a minha massa aqui e levo para assar no forno, é como se essa massa criasse umas garrinhas na parede da minha forma, e aí o bolo ele vai expandir só para cima, formando essa barriguinha. Agora, com desmoldante, como não existe essa aderência, como é uma gordura, o bolo vai crescendo mais retinho, tá? Então tem uma diferença de untar com margarina e farinha de trigo e untar com desmoldante. Vai sair bolo das duas formas, porém se você quiser barriguinha, é melhor untar com margarina e farinha de trigo, tá? Meu Deus! Meu coração! Vocês pegaram essa? Deu print da professora para virar meme? Ai, meu coração. Deixa eu ver a balança. Até perdi o rumo aqui. Ô, gente, eu já fiz cada coisa em live. Eu já queimei micro-ondas na live, vocês acreditam? Ligando em 220. Ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma média de 650, 700 gramas, tá? Que essa massa ela vai render entre 1,3 kg e 1,4 kg, tá bom? Ó, coloquei aqui 680 gramas. Eu vou ver quanto que vai sobrar para essa outra forma. Se sobrar um pouquinho a mais, aí a gente divide o resto, tá? O que precisa é pegar essa massa e dividir por 2. Ai, meu coração, viu? Meu coração foi na boca agora.
Raspa bem. Gente, ó, deu 680 em cada forma, tá? Raspando bem aqui, ó, raspando tudo. Ok? Vamos levar para assar. Só lavar minha mão aqui. Temperatura para assar. Forno a gás, 180 graus, tá? Forno elétrico, eu recomendo 140, 150 graus, tá? Por quê? Forno elétrico, ele tem uma concentração de calor diferente. E se o seu forno, a resistência ligar em cima e embaixo, você não liga a resistência de cima, só a resistência de baixo. Porque normalmente a resistência de cima, o que ela vai fazer? Ela vai deixar o seu bolo cascudo, vai corar o seu bolo antes da hora, você vai achar que esse bolo tá bom, aí esse bolo não vai tá bom, porque ele ainda não tá cozido no meio, você vai retirar e o seu bolo vai murchar, tá? Então quem tiver forno elétrico com resistência em cima e embaixo, liga só a resistência de baixo, não liga a resistência de cima. E a temperatura que eu indico para vocês é entre 140 e 150 graus para forno elétrico e forno a gás 180 graus. Belezura? Vamos lá, vou levar aqui para assar. Meu forno já estava pré-aquecido, tá bom? Então já estava aqui pré-aquecido, ele tá em 150 graus, tá? Mas 140 também fica bom. E aí, vamos então agora, eu já tenho um bolo pronto, que foi o bolo que eu quase destruí aqui na live, né? Como vocês viram. E a gente vai desenformar esse bolo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui um pratinho pra gente desenformar. Eu fiz esse bolo hoje, tá? No início da live. Ele tá soltinho, mas vamos supor que você deixou esfriar, você balançou e ele não veio. Aí você falou, putz, deu ruim. Não, não deu ruim. É porque muitas vezes a gordura aqui, depois que esfria, né? Ela dá uma firmada e aí ela acaba dando essa grudadinha no bolo. Aí o que que você vai fazer? Truquezinho. Vem aqui na chama do fogão. Pega aqui, Well, consegue? Vem na chama do fogão. Aquece aqui a bunda, ó, da forma. Aqueceu. Aí vai amolecer a gordura e você vai desenformar com mais facilidade. Beleza? Ó. Hoje a gente vai fazer só o bolinho simples, mas amanhã a gente vai fazer o bolo com a ganache. E esse bolo aqui, para finalizar, a gente vai jogar aqui um açuquinha de confeiteiro. Fala, Van. Quanto tempo em média de forno? Gente, uns 45 minutos, tá? Para assar, mais ou menos. Tem que ficar de olho, se for o caso, dá uma viradinha. Se você perceber que tá corando mais de um lado do que do outro, dá uma viradinha, mas em torno de 45 minutos. Deixa eu ver se eu tenho açúcar de confeiteiro aqui. Na verdade, açúcar gelado, tá? Eu gosto de açúcar gelado. Peraí, que aqui a gente guarda tudo dentro de saquinho. E aí, uma sugestão, você também pode fazer uma caldinha para regar esse bolo. Eu trouxe aqui uma caldinha. O que que é essa caldinha? Cadê minha caldinha? O que que é essa caldinha aqui? Suco de laranja. Como que eu fiz essa caldinha? Peguei 200 ml, espremi a laranja, coei, peguei 200 ml, coloquei uma colherzinha de açúcar, que deve dar aí umas 20 gramas, e levei para dar uma fervidinha. Deu uma fervidinha ali, pronto, tá pronta a minha caldinha. Você pode derramar essa caldinha aqui, que isso ainda vai trazer mais sabor ainda pro seu bolo. É obrigatório pôr a caldinha? Não, não é obrigatório pôr a caldinha, tá? Só assim o seu bolo já vai estar incrível. Mas se você quiser regar com uma caldinha, você pode. E aí, para regar, você dá uma furadinha, e é até bom que você faça essa regadinha dentro da forma, tá? Ó. Porque ele vai dar... Ah, eu ia mudar de lugar, você já chegou. Então, você dá uma furadinha aqui, ó, no bolo. Quando você rega com um bolo morninho, ele absorve melhor. Eu precisava demonstrar isso daqui para vocês, então o bolo tá frio.
E aí ele vai demorar um pouquinho mais para absorver. Quando vocês fizerem, façam isso com um bolo morninho, tá? Então, ó, aí você vem dando aqui uma regadinha, não precisa regar muito, tá? Ó, essa quantidade aqui vai dar para vocês regarem 2 bolinhos, tá? Então, 200 ml de suco vai dar para você regar 2 bolinhos. Aí você deixa na forma, porque ele vai absorver. E aí depois que ele absorver, aí sim, você vem aqui e desenforma. 200 ml de suco de laranja natural, coado, e 1 colher de açúcar, que é aproximadamente 20 gramas. É simples, gente, sem segredo nenhum isso daqui. Aí molhei com essa caldinha, eu venho aqui e ainda polvilho um açuquinha de confeiteiro. Se você não quiser colocar, não precisa. O açúcar vai amolecer? Vai, porque tem a caldinha. Para manter o açúcar sem amolecer, aí não pode molhar o bolo, tá? Mas ele vai dar uma leve amolecida depois de um tempo. Ó. E aí o meu bolo de laranja está prontíssimo. Quem vai fazer essa receita e vai mandar a mensagem já para falar amanhã para mim, durante a nossa última aula, que vocês estão vendendo bolo já. Quero saber, conta para mim. E amanhã a gente vai ensinar esse bolinho aqui, essa cobertura aqui, tá? Que é a cobertura de laranja. Hoje eu quero cortar esse bolo aqui para vocês. Deixa eu mostrar os bolos que eu trouxe para vocês na live. Ó. O que consiste o meu método de trabalho? O meu método de trabalho, ele consiste em ter boas bases de massas, boas bases de coberturas, técnicas e fazer combinações. Então, a partir dessas combinações, eu consigo criar vários sabores de bolos caseiros. Aqui, por exemplo, hoje, eu tenho 4 opções de bolo caseiro de laranja. Eu tenho o bolo de laranja tradicional, que a gente acabou de fazer, tá? Que é esse bolinho aqui. Tem o bolo de laranja com ganache de laranja, que é a cobertura que a gente vai fazer amanhã. Eu tenho o bolo de laranja no formato Charlotte com cobertura de pistache. E tenho o bolo de laranja piscina com cobertura de laranja e ganache de chocolate meio amargo. A gente ainda tem cobertura de pistache aí, Tuca, não? Cobertura de pistache? Acho que não, né? Tá, não, mas eu vou mostrar, eu ia mostrar pra vocês aqui uma técnica de decoração, mas eu vou deixar pra amanhã, porque amanhã é a aula, o poder das coberturas. Vou ensinar essa cobertura e vou fazer uma técnica de decoração. Eu ia dar o exemplo aqui pra vocês, só pra falar sobre o que eu disse ontem, que é a questão de você ter um cardápio diversificado com bolos em diferentes faixas de preço. Então, dessas opções aqui, o meu bolo mais em conta é esse daqui, o de laranja tradicional, que eu vendo na minha loja por R$28. Aí a gente tem esse outro bolo aqui com ganache de chocolate branco, que eu posso vender a R$45. Aí eu tenho o bolo de laranja com pistache, esse daqui eu já vendo a R$58. E aí eu tenho o bolo piscina de laranja com ganache de laranja e chocolate meio amargo, que eu já vendo a R$75. Então vejam, com uma mesma base de massa, colocando uma cobertura, uma apresentação diferente, eu tenho aqui como oferecer no meu cardápio bolos com diferentes faixas de preço. E aqui, apesar de ser a mesma base, são sabores diferentes, porque a gente está usando outros tipos de cobertura. E é essa metodologia que eu ensino para vocês dentro do curso de bolos caseiros do básico ao gourmet, que nós vamos abrir inscrições amanhã na última aula do projeto Viver de Bolos Caseiros. O projeto é essa fase inicial para vocês darem os primeiros passos e o curso é para quem quer se tornar especialista e transformar bolos caseiros em um negócio. Quem tiver interesse em fazer esse curso, essa é a última turma, a gente já tem uma lista de espera. A Vanessa vai deixar fixado aí no comentário o link da nossa lista de espera. Então a gente tem o grupo do projeto e tem o grupo da lista de espera. São grupos diferentes.
Quem está no grupo do projeto é só aqui para essas 3 aulas gratuitas. Quem está no grupo lista de espera é para receber as informações a respeito do curso que vai abrir inscrições amanhã e essa será a nossa última turma, tá bom? Então quem tem interesse aí em fazer o curso, quer se tornar uma especialista, trabalhar com bolos caseiros, entra para a lista de espera. Bora lá que eu vou cortar aqui para vocês o bolo, que eu quero mostrar como que é esse bolo por dentro. Meu Deus, esse bolo aqui tá sucesso demais. Ó, deixa eu pegar um pratinho. Espera aí que eu vou pegar um pratinho. Ó. Olha só, aqui eu fiz a combinação. Aqui eu fiz a combinação de 2 ganaches, tá? Eu coloquei uma parte dessa ganache de laranja aqui no fundo, ó. Não sei se dá pra ver agora melhor, tá? E por cima eu coloquei a ganache de chocolate meio amargo. Olha a textura desse bolo, olha como esse bolo aqui, ele é super macio. O que que eu mudei aqui? Cobertura e mudei também o formato, né? Que aqui a gente trabalhou com o bolo piscina. Esse outro aqui é o bolo de laranja com pistache, tá? Esse aqui é uma linha intermediária. Ele tá entre o tradicional e ele tá entre um gourmet numa faixa de preço intermediária. E aqui eu tenho os tradicionais. Por que que são tradicionais? Expliquei ontem, porque tá no formato padrão, não muda o modelo, não tem técnica aplicada, então esses 2 bolos aqui, eles estão dentro da categoria de bolos caseiros tradicionais, tá? Aqui o de laranja basiquinho, vamos cortar ele também para vocês verem a textura. E do outro lado, laranja com a cobertura de ganache, tá? Olha só, olha a textura desse bolo aqui, gente. Sério, esse é o melhor bolo de laranja que vocês vão comer na vida de vocês. E eu falo isso com propriedade e com gosto, tá? É um bolo muito macio, muito úmido e com essa caldinha ele fica ainda mais saboroso. Deixa eu pegar aqui meu computador que eu quero ver o que vocês estão falando, o que vocês acharam da aula de hoje. Quero saber quem vai fazer a receita e quem já vai mandar mensagem para começar a vender. Deixa eu botar meu computador para cá e vai e volta e bora. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai fechar com chave de ouro, porque a aula de amanhã é o poder das coberturas, tá? Vocês viram aqui que com uma boa base de massa, quando você muda a cobertura, tudo se transforma? Então amanhã a nossa aula é para dar foco nas coberturas. Vou ensinar essa ganache de laranja e vou fazer com vocês a decoração de alguns bolos gourmet. Deixa eu ver aqui. Curtiram a aula? Fala aqui para mim. Amei. Já estou na lista de espera. Eu adorei. Já vou fazer o bolo amanhã. Quem vai mandar mensagem? Quem deu print aqui das mensagens e vai mandar? Com certeza eu vou pôr em prática. Qual que é o tamanho da forma? 18 por 8 por 14. Depois você volta aí a live e aí você assiste e pega essa informação. Irei fazer o bolo de laranja. Gente, façam. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E posta lá no Instagram e me marquem, que eu quero ver quem fez. Amei, amei. Eu vou fazer aula maravilhosa. Por que essa água na receita? Porque precisa desse líquido para trazer a umidade, para bater a laranja. Se não bota água, o bolo fica seco. Tá bom? Precisa da água. É a receita. É para dar o balanceamento da receita. Sem a água, seu bolo vai ficar seco. Façam a receita, sigam certinho que vocês vão gostar do resultado. Eu adorei. Vou fazer. Vou mandar a mensagem. Muito bom. Eu quero que vocês façam, que vocês mandem a mensagem, que vocês vendam, hein? Não, gente, essa massa não serve para qualquer sabor, porque como a gente muda a fruta, altera a proporção dos outros ingredientes. Então, não é só sair substituindo, não.
tem que fazer o balanceamento e aí eu ensino as receitas para vocês dentro do curso. Hoje é uma receita, para vocês terem acesso a uma das receitas do curso e ver a qualidade das receitas que eu apresento para vocês. Tem uma aula de formas aqui. Quem quiser saber mais sobre os outros modelos de forma, aqui no canal a gente tem uma aula específica sobre formas, tá? Que tá disponível para vocês. Então, é só vocês darem uma olhadinha aqui no canal. Quem ainda não está inscrita no canal, se inscreve, que eu vou ficar muito feliz com isso. E a aula de ontem, ela vai ficar disponível até o final da semana. Quem não assistiu, aproveita para assistir também, que está disponível aqui no canal. Muito boa noite. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Quero ver vocês fazendo esse bolo, colocando em prática, mandando as mensagens, porque eu quero realmente que vocês tenham retorno com esse trabalho, que vocês deem os primeiros passos, que vocês consigam sentir o gostinho de trabalhar, vender e ganhar o seu dinheiro, tá? Que é muito maravilhoso isso. Então só coloquem em prática, porque o que eu tô ensinando aqui para vocês, com certeza dá resultado. E são ações muito simples, que está ao alcance de vocês, não é nada fora da curva. A gente realmente só precisa fazer. E essa foi a nossa segunda aula. Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar sobre o poder das coberturas. Quem participou hoje, eu espero que venha amanhã também, até porque todas as aulas, uma é continuação da outra. E para o projeto fazer sentido, para você realmente conseguir um bom resultado, é importante que vocês participem das 3 aulas. Então, a gente se vê amanhã e quem fizer a receita do bolo de laranja, posta lá no Instagram, me marca que eu vou adorar saber que você fez. Beijo grande para vocês e uma boa noite. Turn your darkness into light. If you just believed in what we've got, then you would feel this paradise. It's paradise. Paradise. It's paradise.
turning me down. We twirl on the haters who bringing us down. I come to the city, I take all it with me. I don't need no man who'll be bringing me down. You're the light, you're turning me down. We twirl on the haters who bringing us down. I come to the city, I take all it with me. I don't need no man who'll be bringing me down. I can't define it, I just know the feeling you evoke. I can't ignore it. Got me in the moment, you see. Come a little closer to me. It's the roller coaster. Got me in the moment, you see. Come a little closer to me. It's the roller coaster. You're the light, you're turning me down. We twirl on the haters who bringing us down. I come to the city, I take all it with me. I don't need no man who'll be bringing me down. I can't define it, I just know the feeling you evoke. I can't ignore it. Got me in the moment, you see. Come a little closer